O que foi a Revolução Francesa? A Revolução Francesa ela teve uma alta influência do Iluminismo. O que foi o Iluminismo? O que era o Iluminismo? Ele buscava gerar mudanças políticas, econômicas, sociais na sociedade, entendeu? Para o povo. E aí a gente tem a Revolução Francesa dividida em 3 estados. Eles eram divididos em estádios. Bosta, quebra logo. Em 3 estados. Probleminha técnico. O primeiro estado a gente tinha o clero, o segundo estado a gente tinha a nobreza e o terceiro estado a gente tinha os gerodinos. E os gerodinos, que era a alta burguesia, e tinha os jacobinos, que eram a baixa burguesia. Quem eram esses da baixa burguesia e quem eram esses da alta burguesia? O da baixa a gente tinha os jacobinos, que eram os, podemos dizer, os comerciantes mais pequenos, coisa assim do tipo. E da alta burguesia a gente tinha os gerodinos, que eram professores, médicos, entendeu? Que eram assim de um nível mais elevado. A gente também tem, com isso, foi convocada porque estava tendo uma crise na França. Por quê? Porque geralmente a nobreza com o clero não fazia nada. Eles só comiam dinheiro dos pobres, que eram os de terceiro estado, que eram os camponeses, os professores, os jacobinos e os gerodinos, que eram de terceiro estado, né? E como os de terceiro estado eram mais baixos, houve uma crise. E para solucionar essa crise, ele ativou uma assembleia que há muito tempo não era ativada, que era a Assembleia Gerais, né? Assembleia dos Estados Gerais. E com isso, com a Assembleia dos Estados Gerais, a gente tem que foi definido o quê, né? Eles chamaram os de primeiro estado, que era o clero, de segundo estado, que era a nobreza, e por último eles chamaram só alguns assim da alta burguesia, que era mesmo sendo a terceiro estado, para fazer o quê, né? Para irem votar nessa Assembleia dos Estados Gerais, que há muito tempo ela não era ativada. E aí foi definido por 2 votos nessa Assembleia. Interessante, os 2 votos, que eram do alto estado, do primeiro estado e do segundo estado, que eram a nobreza e o clero. E aí votaram o quê? Para aumentar o imposto do terceiro estado, que eram os mais pobres, que era a burguesia. E aí teve com isso uma revolta, e com essa revolta o povo, né, da burguesia ficou, meu Deus do céu, vão roubar de nós. Não, aí foi definida, né, por 2 votos, e teve essa revolta. E assim o terceiro estado cria a Assembleia Nacional Constituinte, rompendo com o clero e a nobreza. E aí o resultado disso foi a queda de Bastilha, né? Que lá onde ficava tipo preso da nobreza, eles guardavam pobre e coisa assim do tipo, que foi em 14 de julho de 1789. E aí, com isso, a gente tem o início da Primeira República Francesa, porque até então era um período autoritista, né? Era um período absolutista, em que o poder estava que o poder estava na mão deles, mas agora não. E agora com essa nova República Francesa, né? Agora sim, uma república. Mas aí houve um golpe dos gerodinos, que era a alta burguesia, contra os jacobinos, que era a baixa. Mas aí a gente tem outro golpe, que é de Napoleão Bonaparte. O que ele faz? Napoleão Bonaparte, ele pega, se consolida um poder, né, por meio do seu exército, né, consolida um poder com os gerodinos. E aí a gente tem o fim da Revolução Francesa, né? E agora a gente já entra no outro período que eu não estudei ainda sobre isso.